Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Podcraft, o seu podcast de artesanato. O episódio de hoje tem o patrocínio das lojas Dani Delinsky, o apoio da Mega Artesanal. Eu sou Faiga Silveira e é sempre um prazer imenso estar aqui com vocês. No episódio de hoje nós vamos falar sobre o artesão atento ao futuro, porque hoje é dia da gente falar sobre as mudanças que o artesão, algumas, né, que ele passou, que ele passa, mas principalmente a maturidade com que ele vai vivenciar e com que ele faz o seu artesanato. O que mais, Batimonta? Muito bem-vindos, um prazer estar aqui com vocês, mais um episódio do nosso podcast. A gente tem muito assunto para tratar, né, gente? Quando a gente fala em informação, a gente fala em poder, em saber. Quem detém a informação detém o poder em suas mãos, e isso é o mais bacana de tudo, quando a gente pode dar essa oportunidade para o artesão. Vamos lembrar que talvez há, sei lá, 5, 6... Aliás, 5, vamos falar do número 5. Hoje é 5 anos de Canal Craft, a gente está comemorando. Hoje a gente está gravando no dia 20 de novembro, o dia que começou o Canal Craft. É uma alegria a gente estar aqui. Mas talvez há 5 anos a gente já pensasse, na realidade, o podcast nasceu, o Canal Craft nasceu desse questionamento da gente poder... com o propósito de trazer informação para o artesão. Mas talvez há 6, 7 anos atrás, nós não tivéssemos essa consciência do quanto a informação é importante. A informação chegava até o artesão, mas de uma forma subliminar. A gente não tinha uma precisão. Parecia que a gente que sentia a falta dessa informação, que o artesão estava satisfeito com o que tinha. E a gente meio que... Como que eu posso falar de uma forma delicada? A gente subjugava mesmo o artesão, achando que ele não precisa, né? Ele não tem necessidade. Só que, em determinado momento, a gente fez um meia-culpa e falou, não, pera um pouquinho, ele precisa sim. E aí nasce o Canal Craft, nasce vários outros produtos com o propósito de trazer informações para vocês. É isso. A gente... e é realmente sobre propósito, né? Que o Canal Craft se baseia. A gente... No começo, a gente ainda não tinha clareza, a gente achava que estava em débito com o artesão, né? Falando que devia essa informação para ele. Mas nesses últimos 5 anos, acho que a gente amadureceu muito também como profissional de comunicação, de artesanato. Como a gente aprendeu, né? A gente tinha uma noção, né, de que tinha coisas a serem feitas, mas a gente foi muito mais por uma intuição do que poderia ser. Nós trouxemos o podcast para o universo do artesanato, coisa que até então era terra a ser desbravada, e a gente chegou falando... Era muito engraçado, a gente fala assim, a gente está fazendo podcast, pode quem? Oi? E hoje a gente sabe que várias outras possibilidades acontecem. Tem até Dolly, né? Não vou falar nada sobre isso. Tem uma peculiaridade, né? Porque, assim, realmente, no resto do mundo, e que era onde a gente estava se inspirando, os podcasts, eles são só de áudio. No Brasil, ele tomou uma outra configuração, que é o videocast, que é o que você tem a oportunidade de ver hoje, que a gente conseguiu fazer. Agradecemos mais uma vez aos nossos patrocinadores para que isso fosse possível, porque a gente foi tateando mesmo, foi na tentativa e erro, né? Como o trabalho artesanal começa tantas vezes para tantas pessoas. Sem contar que no meio de tudo isso a gente teve uma pandemia. Logo que o canal nasceu, a gente começa em novembro, em março, 5 meses depois, a gente tem uma pandemia que muda todo o nosso rumo. A gente realmente... a gente só não se deu mal porque a gente já estava acostumada com home office. E então, porque a gente não se apavora nas necessidades de se na reconfigurar. Hora de se adaptar. A adaptação é rápida. E o home office para a gente era uma realidade já. Então, não era estranho para a gente trabalhar de casa. Então nesse ponto, a gente teve uma... Como os artesãos. A gente teve um benefício ali. Aprendemos a fazer o podcast de uma forma que eu acho que nem... Mas, gente, eu não sei nem se alguém já fez isso, gente. Se a gente contar que a gente gravava o áudio do Zoom para poder colocar... Não, e do WhatsApp. Teve época do WhatsApp, os primeiros foram no WhatsApp. Ou seja, a gente fez a forma mais... A gente fez tudo, a gente tentou precária, todas. Que era justamente para a gente não perder a oportunidade de estar aqui com vocês, sempre conversando. Mas, ao mesmo tempo, nasce o clube dentro da pandemia, dentro do Clubhouse, a gente abre e amplia o poder de fala, de escuta, que é mais importante ainda. A gente precisa muito, isso todo mundo devia aprender, a gente precisa muito mais escutar artesão, a gente precisa
escutar o nosso consumidor para poder melhorar. E a gente fez isso. A gente, graças a Deus, a gente teve essa oportunidade. O clube segue até hoje. Graças a Deus, acho que são os melhores artesãos que existem nesse mundo estão ali. E a gente é suspeita, mas enfim, a gente segue com esse propósito e eu acho que é muito bom a gente poder celebrar 5 anos. Que venham mais outros tantos por aí. É isso, né? aí. E aí, nessa caminhada, a gente foi percebendo que o podcast, né, que foi o primeiro passo, ele era uma tendência de mercado, né? E a gente começou a falar cada vez mais de tendências e maturando essa história até chegar esse momento que a gente realmente se destaca hoje como não só profissionais referência, né, de informação para o artesão, como profissionais de referência de tendência para o artesão, né, Beth? Então, e principalmente além do que o Podcraft, ele tem uma constância, né? Uhum. Então, a gente, apesar de tudo, apesar da limitação de verba, e a gente vai ser, por favor, patrocine um podcast, ajude a gente para a gente poder ir longe, mais longe ainda, né? Ter mais episódios, mais frequência. Convidados. Então, a gente tem esse diferencial, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe o quanto nós somos atentas, até mesmo pela profissão que nós temos, por jornalistas que somos, a gente é curiosa por nascença, então a gente está sempre buscando, querendo saber, buscando informações, buscando as tendências de mercado, e a gente sabe quais são, justamente por tanto estudo. Tudo que a gente fala aqui não é aleatório. Tá falando porque é da cabeça dela. Não, a gente traz essa informação porque ela foi pesquisada antes. Ela tem uma base, a gente tem fonte digna, a gente estuda cursos constantes, seminário, workshop, a gente participa de tudo que a gente pode dentro do nosso tempo, né? Justamente para poder ter propriedade e autoridade quando a gente fala com vocês. Então, a gente sabe sobre aquilo que a gente está falando e sobre aquilo que é benéfico. E justamente como a gente traz agora, falando de tendências para o mercado artesanal, a gente entende o que pode fazer o mercado artesanal crescer nesse momento. Nunca, olha, eu tenho 35 anos de mercado, a Faiga tem 25, a gente nunca viu o artesanato tão em alta fora do meio artesanal, né? Porque o meio do artesanal a gente sempre sabe que sempre teve. Mas, fora isso, em outros âmbitos, eu não me recordo da gente ter tanta... com o título de artesanal, né, Beth? Porque teve vezes que ele já tentou dar uma circulada, ele tentou aparecer, mas aí aparecia como design. A gente teve, na realidade, no final dos anos 1960 e 1970, a gente até teve um boom do artesanato, muito em função do movimento hippie, que trazia a ancestralidade para dentro da moda, para dentro das casas, então, pelo estilo de vida, paz e amor, bicho, a gente até teve um surgimento do artesanato ali, do artesanal muito forte, mas não era profissão, não era empreendedorismo. E assim, a gente tem que lembrar também que era um período de guerra, né? Então, assim, era o que tinha, era o que dava, né? Então, não é porque era uma valorização e um reconhecimento do artesanato, é porque é o que dava para fazer ali. E sem contar, importado dos Estados Unidos, porque a guerra era lá, né? Era Estados Unidos, Vietnã e a Guerra Fria que acontecia. O Brasil, nessa parte, estava meio... Mas como a gente sempre consumiu tudo que era deles, rock and roll, enfim, vinha todo aquele movimento. Mas o Paz e Amor Bicho, ele traz essa coisa, mas não com a conotação do empreender, do profissionalizar. Sim, exatamente. Se fazia artesanato como hobby, né? Como era coisa... A mulher não trabalhava tanto. E vamos combinar que até ontem era o plano B de muita gente, né? Ele não foi visto como plano B. A gente viveu os anos 2000 até 2010, 2015, onde o artesanato predominava pelo hobby. Exato. Ele cresceu dentro desse a gente fez revista para quem fazia por hobby. Por hobby, não era por... A gente até no começo da Agulha de Ouro, lá quando eu fazia em 90 e pouco, 1990 e pouco, a gente até tinha coluna do Sebrae, o Sebrae já apostava no artesanato, a gente viajava o Brasil com o Dia de Ouro,
com o apoio do Sebrae, então a gente já tinha uma questão do empreendedorismo, mas era mínima a parcela de empreendedor eu me dentro lembro desse pelas segmento. chamadas de capa também, a gente começou com essa fase do faça lucre. faça dinheiro. Aliás, eu não suporto essa frase, tá? Vamos deixar claro aqui. Faça lucre, pelo amor de Deus. Faça lucre, eu ganho dinheiro. Peguei um bode disso, que vocês têm noção. Era muito... Era muito repetitivo. Nossa, chato. Né? Vamos falar assim, era chato. Falta de criatividade. O empreender, e eu acho que é legal isso a gente falar. A gente aprendeu que empreender não é só... O empreender não é só lucrar. Não mesmo. O ganhar dinheiro não é só... Você ser profissional não é só ganhar dinheiro. Até fugindo da pauta, a gente ontem estava conversando sobre isso. Falou assim, nossa, é impressionante como ainda hoje a maior dificuldade do artesão é precificar, por exemplo. Né? Como existe essa dificuldade, seja porque não estava habituado a fazer para vender, seja porque ainda tem essa pecha do, será que é uma bom limitação, gente. Vamos lembrar também que a gente lida com, sei lá, 90% do mercado artesanal é feminino. E a hora que você lê, a mulher não é criada para ser comercial, a mulher não é, né? Principalmente as que têm de 40 a mais aí no meio do caminho, as outras mais novas, acho que até elas já entenderam, tem um pouco mais de... Ou estão impondo, né? A geração Z, eu acho que vem com uma outra perspectiva. Eu imagino, daqui a 10 anos, mais ou menos, como essa geração Z vai estar mexendo no mercado artesanal, e eu quero muito estar presente para poder entender como que isso vai ser, porque eu acho que vai ser muito interessante. Eu acho que eles vêm... Eles trouxeram um refresh aí que, nossa, é inspirador demais. Não existe mais aquela coisa, preciso ganhar... A gente tem uma geração dos anos 1990 e 2000, onde o profissional é fazer a carreira. Era o IUP, né? A gente tem o IUP dos anos 1990, que era a máxima ser aquela coisa, e isso ainda perdura um pouco nos anos 2000, mas chega uma geração Z hoje que, eu quero viver. Eu quero... Como que é? 7x2? Não, é 6x2? 6x7. Não, 6x7 não. 6 em 7. Não é isso. É o dos dias de descanso, que é 2 por 5 dias, né? Que todo mundo tá querendo. Olha só, quando que 4 por 3. A gente tá lutando aí, gente. Por nós, a gente vai por 4. Eu, na realidade, é 1 por 7. 1 trabalha, 7 fica em casa. 6 fica em casa. Mas o pessoal tá aí brigando. Quando a gente poderia imaginar que uma deputada trans fizesse um movimento desse e conseguisse a assinatura e o apoio popular, como foi feito, mas muito em função justamente desse pensamento. A gente quer viver. Você não quer mais só trabalhar. E é muito interessante a gente entender que, inclusive, como perspectiva de tendência, quando a gente fala, isso não é tão absurdo. Hoje você tem filósofos colocando com estudo, pensamento, espera um pouquinho, a sociedade do cansaço é uma realidade. Sim. O excesso de trabalho causa TDAH, causa a proposta, depressão. Ela não foi feita só por uma ideologia, ela foi feita pelo número de burnouts que as pessoas estão tendo no mercado de trabalho, né? Então sabe assim, desacelera, calma. A gente já falou tanto em ócio criativo e eu estou revendo muito o meu conceito do ócio criativo. É o ócio para descansar. É o ócio por ócio. A gente não se sentir culpado porque a gente está parado. Exatamente. E a gente dentro... Mas também nunca se discutiu tanto saúde mental. E isso é maravilhoso. Né? Lógico, né? Porque não é que se discutiu. O organismo social está doente. E a cabeça é o grande... exige que a gente aponte para isso. A gente tem dois polos vitais para a humanidade doente dentro desse... Durkheim que falava, né? Que era o organismo social. Então é chique falar. Então, a cabeça e o pulmão. A gente precisa pensar e a gente precisa respirar. Então, é o ar... A gente precisa pensar na poluição, o que a gente está fazendo, como que a gente pode melhorar a sustentabilidade e o meio ambiente, e como que a gente trabalha a nossa cabeça. Então, isso não todo. Então, isso vai refletir com certeza dentro do artesanato. Até mesmo essa ansiedade que a gente tem. Por exemplo, a gente vê 555 mil artesãos desesperados por receitas, preciso de receita nova, preciso disso... E fica naquela ansiedade, né? Preciso. Não precisa, não. Não precisa, não, gente. A maioria das pessoas já detém o fazer. Você já sabe fazer, então vai lá, faz com calma. Artesanato e artesanato é, sobretudo, errar e fazer de novo, ou consertar. Desmancha, né? faz de novo. É um prazer, ele não pode ser
fixação. Exatamente. Né? Você tem que ter Quando eu vejo, né, o pessoal produzindo... Tem uma menina no TikTok, eu não vou saber o nome dela, óbvio. Mas ela faz tapete de crochê, gente, dá desespero de ver a mão dela. Eu falei, ela não sabe o que ela está fazendo. Não, e vai ganhar uma tendinite, né? É, Só. E aí eu fico, porque precisa, faz aquilo lá para vender. Óbvio, ganhar dinheiro, a gente entende tudo isso, a necessidade. Mas também a gente, volta a falar, a tendência do mercado dessa geração que traz para gente, para que tanto? Será que eu preciso mesmo ter 10 calças jeans? Será que 2 não bastam? Essa geração está trazendo esses pensamentos para a gente, né? Todas as tendências apontam para muitas mudanças no estilo de vida, né? E a gente tem cada vez mais encontrado prazeres e sentido na vida mais simples, no essencial. E a forma que a gente encontrou de poder compartilhar tudo isso que a gente está estudando, né? Tudo isso que a gente adquiriu de informação e a importância da gente entender como que as tendências acontecem é por meio do Guia do Artesão, né, Beth? Sim, o Guia do Artesão está chegando, ele foi o pré-lançamento essa semana, a gente vai seguir com ele durante os próximos meses, porque ele é um guia para ser consumido ao longo de um período, ele é um guia que tem uma validade de mais ou menos um ano e pouco, a gente está falando de 26, a gente está falando de verão de 27, a gente já chega nessa perspectiva, a gente traz o crochê como alta, em grande escala, a moda artesanal como um todo, patchwork, o denim, a costura em patchwork de jeans. Por que está tão em alto o patchwork? Porque você pensa em ressignificação de tecidos. Então, quando você tem uma roupa que você vai dar embora, pensa bem, talvez você consiga ressignificar ela e aproveite isso, porque ela realmente está numa tendência. É importante o artesão, ele fazer aquilo que está dentro da... A gente costuma falar, né? Tendências são várias. Não existe só uma tendência. Você tem várias. Então, você tem crochê, você tem o patchwork. E são você apostas. São apostas. O crochê a gente sabe que já é certeira, né? Essa daí não é aposta, não. A gente sabe. O mesmo patchwork a gente também já vê ele chegando nas passarelas, acontecendo por aí, com o jeans muito em alta. Mas por que o jeans está em alta? Porque é um tecido resistente, ele tem durabilidade. Então, quando você traz o jeans para a moda, você traz com ela uma usabilidade por um tempo maior. Então, ele é reaproveitado. Hoje, até fio de barbante a gente tem que vem do jeans. Então, assim, a gente tem um uso desse algodão de uma forma muito nobre. Então, por isso que ele é de algodão, ele decompõe mais fácil no meio ambiente. Também é outra coisa que a gente tem visto. Por exemplo, a gente tem visto chegando os polímeros de origem de planta, né, orgânicos, como, por exemplo, do cacto. Eu vi uma menina fazendo, ela está desenvolvendo, aqui no Brasil, tá? Eu achei incrível, uma estudante, ela está desenvolvendo o couro de cacto aqui, porque ele já é uma realidade no México, né? Mas é dificílimo conseguir comprar por lá. A gente teve pessoas que a gente conhece, o Crossara tentou comprar lá, não conseguiu. Porque, né, é difícil. Agora, aqui a gente já tem estudantes aqui que estão desenvolvendo o couro e de outras propriedades, outros materiais que podem chegar. Então, a gente tem toda uma tendência chegando, né, de sustentabilidade. Estudos que não param, né? E eu queria aproveitar para bater na tecla, gente, que assim, vocês veem quando a gente começa a falar de tendência, vocês ouvem a gente falando muito sobre moda, sobre passarela, cita-se a passarela e tal. Mas por quê? Porque a moda, ela é a grande disseminadora, né, dessa informação, mas a gente traz o conteúdo do guia, inclusive ele está dividido para que fique mais claro, né, para o leitor, para o artesão compreender isso, que ele também, como que as tendências elas são aplicadas ao estilo de vida, como que as tendências são aplicadas à decoração, existe um tempo de sobrevida de cada tendência, seja na moda, seja na decoração, seja no artesanato. Então, a gente fez questão de fazer essa divisão e facilitar ao máximo, porque o que a gente costuma dizer aqui é que, pegando o nosso repertório, mais o resultado das nossas pesquisas, a gente consegue traduzir essas informações
para a linguagem do artesão, não aquela linguagem de passo a passo ou de receita, como a gente via antigamente, mas justamente provocativa, de modo que vocês sejam estimulados a pensar, a criar, porque detendo a técnica, é isso que vocês vão poder fazer. Então, a gente tenta trazer essa informação. Vocês vão ver que a gente diminuiu um pouco o texto, embora tenha muita informação, são 250 páginas, mas a gente aumentou muito o número de imagens. Que é justamente para ter referência, para você olhar. Para que vocês tenham o máximo de referência. Eu diria que é um Pinterest direcionado. Eu não gosto de falar Pinterest, mas enfim. É mais ou menos isso. A gente tem, book mesmo, é um book mesmo, né? De informação, de ideias, de pesquisa, de cores que estão sendo usadas, de estampas, de materiais, de possibilidades. Quando a gente fala que a moda, ela repercute, por que a gente fala da moda? A moda existe, a gente tem... A indústria da moda, ela é como se fosse dentro de uma locomotiva, ela é o carro-chefe que puxa todos os outros vagões. Por exemplo, quando a gente fala de cores, então, primeiro você pensa na cor que vai ser usada nas roupas, talvez por conta mesmo da disseminação da indústria, que ela é global e é gigante. Aí você entra na sequência com a decoração. A decoração, ela é muito influenciada pelo estilo de vida, e é justamente o comportamento que a gente está falando aqui, justamente dentro disso. Ele também traz dentro da decoração um comportamento de usabilidade dos produtos, das cores. Por exemplo, quem não lembra da moda do Feng Shui, onde todo mundo queria fazer a casa, você fazia toda a harmonização. Por quê? Porque existia um comportamento, uma necessidade de comportamento, aliás, um comportamento devido à necessidade de uma calmaria, de um lugar onde você tivesse dentro do seu ambiente aquela paz. Então, você traz aquilo, só que também, se você reparar naquela época, as cores das roupas, todas elas eram mais suaves, mais pastéis, porque a moda tinha um oriental ali no meio do comer, lá no meio dos anos 2004, 2000, por ali, 2003, a moda oriental estava muito em alta, então se usava primeiro a moda oriental, aí depois você traz o estilo de vida oriental e traz para casa. Lembrando que a tendência, ela aponta o que vai ser moda, né? Moda e tendência são coisas diferentes. Então, as pessoas, às vezes, confundem isso e percebem que falam assim, mas isso não está na moda. Não, ainda não. Na realidade, a gente deveria fazer, botar aí um desafio para a gente, fazer um glossário do que são os termos. Porque as pessoas... A gente já fez para o clube, vamos fazer para vocês. Inclusive, as pessoas confundem o que é fashion com o que é moda. Exato. Com o que é tendência. Fashion não é assim, meu bem. Não é qualquer coisa que você acha que é fashion que ela é. E essas confusões de conceito, aonde que te atrapalham, onde que te prejudicam? Porque quando você vai defender o seu produto e a aplicabilidade das tendências que você usou, se você não tiver esse conteúdo, se você não souber de onde ela partiu, você não consegue vender a ideia. Gente, vender é difícil, né? Como diz um amigo meu, vendedor, ele nem sempre precisa de dom, porque é treinável. Mas se você não tem o dom e não tem a informação, não tem o que treinar. Então, pois é. E aí a gente fala, por que é importante a gente fazer? Até eu estava vendo esses dias, tá tendo a série do Balenciaga na Disney, na Disney Plus. Eu tô doida para ver. Aí por que o Balenciaga é tão importante a gente entender? Porque as pessoas julgam o Balenciaga pelo que acontece agora na moda. Só que não sabe que o cara, ele foi um revolucionário lá no começo dos vestidos da Balenciaga, ele era sofisticado. E isso por quê? Porque agora os desfiles e todas as informações sobre o que ele faz estão disponíveis com facilidade na internet. Mas o trabalho existe desde muito antes, quando a gente não tinha acesso a essa informação. E outra coisa, ele é um cara, é uma marca que foi de alta costura e altamente sofisticado. Aí hoje, quando você vê o Balenciaga com um saco de lixo no meio da passarela, você fala, nossa, o que é isso daí? Eu posso fazer também, pegar meu saquinho lá, colocar. Não, desculpa, você não pode. O Balenciaga pode, por quê? Porque antes de ele colocar o saco de lixo ali, ele traz todo um questionamento social, toda uma propriedade de informação, o quanto a gente não tem banalizado a moda, o quanto a gente não tem trazido um repertório, um questionamento. Que aconteceu na arte também, nas artes plásticas, lógico, né? E aí a reação dos desinformados foi exatamente a mesma, pois é, né? Então assim, a gente deixar bem claro que você não pode usar determinadas coisas com uma alfaiataria
se você não tem a propriedade de saber o porquê que aquilo lá está acontecendo daquele jeito. Não, a gente tem liberdade de expressão, a gente pode ser o que a gente... Justamente por conta disso. Você pode ser aquilo que você é. E a tendência, quando a gente fala em pluralidade das tendências, é justamente por isso. Não, você não é escravo de uma única tendência ou de uma única situação. Você é você antes de mais nada. E você tem que adaptar o que tem disponível dentro daquilo que você quer ser. Então, não adianta, por exemplo, eu não gosto de usar roupa colorida. Graças a Deus, eu estou muito na moda. Preto tá em altíssimo. Então, assim, eu não posso usar, porque eu não gosto. Não, eu não me sinto bem, eu não me sinto confortável. Então, não cabe a mim fazer isso. Eu não vou me forçar aqui. Como que é o nome daquela senhorinha que morreu há de 101 anos, toda de cabelo branquinho, colorida? Gente, ela é maravilhosa, adoro aquela mulher. Para ela, eu não consigo me ver daquele jeito. Porque eu não vou me sentir bem. E é isso que a gente tenta. Então, não é porque o crochê está na moda, eu vou fazer tudo de crochê. E aí a gente entra na diferença entre estilo e moda, né? Entendo. Então, existem conceitos que são necessários. Eu acho que, acima de qualquer coisa, a liberdade individual é fundamental. Eu gosto muito de citar a dona da Miu Miu, que é hoje considerada a marca de maior ascensão dentro do mercado da moda. Ela é o grande queridinho, inclusive, da geração Z, enfim, todo mundo. Só que se você olhar a dona da Miu Miu na rua, você passa batido por ela. Você não diz jamais que essa mulher é uma pessoa ligada à moda. Ela é ela. Qual é o seu trabalho e qual é o seu estilo. E lembrando que ela é dona da Prada também, tá, gente? Vamos deixar bem claro aqui. É uma mulher que não é problema. O problema não é dinheiro. E é muito legal a gente entender isso. Você vê que engraçado que aí você cai por terra, né? Uma outra coisa que a gente... polêmicas, que a gente defende aqui, é tomar cuidado com as mentorias, né? E algumas pechas que são ditas nessas mentorias. E aí tem muito mentor aí que fala, você tem que usar a sua peça, e aí a gente concorda sim, você tem que mostrar a sua peça para o mercado, mas você não tem necessariamente que ser o estilo que você vende. Tá aí a dona da Prada e da Miu Miu, né? Que ela defende, ela desenha, você trabalhar para um público não implica em você ser o público, porque senão você se limita, você só vai fazer trabalhos para você, né? A gente tem que expandir o nosso olhar para olhar para o nosso cliente, para saber identificar necessidades, porque marketing é isso, identificar necessidade e sanar essa dor, e não né? necessariamente a gente está falando em casa de ferreiro espeto de pau, não é isso não. Pelo contrário, você realmente ter tanta certeza daquilo que você sabe, por exemplo, isso aqui eu não gosto, mas não significa que eu não saiba fazer e que eu não gosto de ver as pessoas usando. Exato. Então, assim, você cria para aquele nicho, por isso que a gente também fala insistentemente, é importante você conhecer o teu público, conhecer para quem você quer vender, isso dentro de uma visão empreendedora, não do artesão hobby, mas do artesão empreendedor, ele tem que fazer para vender. Ele tem que saber fazer para quem que vai usar. Então, não adianta você querer fazer um estilo que não é o seu, porque não vai dar muito certo. Exato. Ele vai ficar sempre... Por que acontece? Por que é tão importante você seguir aquilo que você gosta? E estar informado. Porque normalmente aquilo que você gosta te dá... Você tem interesse por aquilo. Quando você tem interesse, você tem maior conhecimento sobre aquilo que você quer. Né? Ou colocar. Então, quanto mais conhecimento tem, você faz com propriedade e com segurança. Então, quando alguém vai comprar, por que eu quero comprar essa caneca? Por que essa caneta? Por que eu quero vender essa caneta? Porque essa caneta que ela tem um design bonito, ela tem as cores bacanas, ela tem um preto ali que eu acho bacanérrimo. Então, você sabe o porquê que você está vendendo aquilo. E você vai conseguir vender aquilo porque realmente você domina aquilo que você quer. E às vezes o domínio dessa informação não é o teu gosto pessoal. Não necessariamente. Né? Às vezes, eu acho bacana rimo preto, mas eu posso achar ele mórbido. Mas, enfim, para o meu cliente é bacana e eu entendo que realmente é uma cor tendência. Enfim, né? Seja qual for o motivo que vai te levar a isso. E justamente para dar um norte, né? Dar um caminho, uma coisa, a gente lança a cada 6 meses o Guia do Artesão.
É isso. Vocês veem que toda essa discussão aqui é como a gente faz também, né? A gente usa aqui o nosso repertório, a gente usa o resultado das pesquisas, a gente discute isso para poder trazer para o Guia do Artesão, de modo que a gente se sinta conversando com vocês também, provocando. A nossa missão aqui é provocar mesmo, não é dizer, não somos donas da razão, mas sabemos aonde estamos pautadas para trazer essas informações, né? Como a Beth disse, ninguém levantou o dedo para cima e viu para onde bate o vento para trazer informação. Não. Né? Por exemplo, a gente tem no caderno de moda, a gente, além das matérias de crochê, de praia, de aviamentos, o que está usando, moda, por exemplo, pérolas, enfim. A gente tem várias opções ali, moda íntima, inclusive. A gente traz, por exemplo, um parecer das principais semanas de moda que aconteceram agora entre setembro e outubro. Inclusive, a gente até deixou estender um pouco mais o guia para lançar em função disso, para a gente poder ter uma informação do que foi o Londres, Paris, Milão, Nova York, São Paulo. São Paulo, inclusive, com grande destaque para a participação da indústria dos fios, tanto a Pinguim quanto a Círculo. A Círculo fez muita coisa bacana, patrocinou muitos estilistas, muitos desfiles, a Progresso também. Muitos projetos e todos eles de alto nível e muito bacana de ver, de muito olhar. Muito bem representados, exatamente. Realmente, foi muito legal a gente ver. Por isso que a gente fala, nunca o artesanato esteve tão em moda. Eu lá nos anos 1990, 2000, também participava. A gente ia, na época a gente era convidado, era chique. Para o Fashion Week, a gente ia ver, porque tinha alguma coisa que era levada, né? O Marcelo Sommer levou bastante a moda artesanal para as passarelas. Eu não vou lembrar o nome do que fez o de papel, mas enfim, teve várias pessoas que foram ali fazer coisas legais e a gente acompanhou. Mas teve um hiato aí no meio do caminho, onde a gente deixou de ver. E agora a gente vem acompanhando já há alguns anos a introdução do artesanal dentro das passarelas como fashionistas, usando de uma forma muito bacana bolsa de crochê, bolsa com fita amarrada. Então, e sem contar, né, Beth, que a gente se habituou a ver por um tempo as peças artesanais só nas coleções de verão. Né? E hoje isso não acontece mais, né? A gente tem visto o mercado artesanal sendo expandido para as diferentes estações, com os diferentes cortes, com as diferentes propostas, né? Então, a gente tem realmente um respeito muito grande por estilistas que são focados só no trabalho artesanal. A gente tem... Enfim, e a gente sabe que está migrando também, a gente tem grandes designers aí que estão... Orgulho de ser artesão, orgulho de trabalhar com artesanato, o que é um grande diferencial, porque há pouco tempo, gente, o artesão, ele era desqualificado mesmo. Voltando e colocando, a gente teve na moda já todos os guias que a gente fez nesses 2 anos já. Esse é o quarto. É o quarto. São 2 anos, mas a gente vem colocando o quanto a moda confortável, a moda do homeware, ou enfim, aquela roupa confortável da casa, enfim, ela estava em tendência. E aí a gente vai explicar um delay dentro da decoração, quando hoje a gente entende a decoração já voltando para uma decoração mais confortável, para as casas mais aconchegantes. Eu adoro essa comparação. A casa da Kim Kardashian ainda continua lá no meio do caminho, né? Ainda está na moda, mas a ancestralidade vem tomando seu caminho e mostrando como a gente pôde observar na Casa Cor, nas Casas Cores, que estão acontecendo em todo o Brasil, inclusive. A arquitetura, ela se adapta também às tendências, né? E a gente traz... Um diferencial dessa edição do guia é que a gente traz também, você vê como as tendências elas vão se expandindo no estilo de vida e tudo, a gente também fala muito de moda pet, não a moda especificamente, né? A tendência pet, que é um dos mercados que não parou de crescer, que não tem crise para o mercado de pet, principalmente Brasil e Estados Unidos, e como
temos dado muita atenção ao bem viver, ao estar em casa, a curtir a casa, como a vida com os nossos pets também tem sido E aí evidenciada. vem um desafio para vocês. Quando a gente fala em moda pet, a gente também vai falar como. Olha como o mundo é bem louco, né? A gente vai falar também muito sobre inteligência artificial. E eu lanço um desafio aqui. Apontem qual cachorrinho do guia é inteligência artificial e qual é. Porque, na realidade, tem os dois. Vamos deixar claro, tem os dois pets mais lindos do mundo estão lá no guia. Então, Mas tem outros que são criados por inteligência artificial. Apontem para a gente, que é outra tendência que acontece, é você entender como a inteligência artificial pode ser trabalhada a favor do artesão, e a gente entra agora num outro tema, aonde o guia pode ser referência e como que o artesão pode aplicar essas ideias que ele tem por meio do guia, desmistificando, né? como ele pode aplicar e entender como aquela determinada peça pode ficar por meio da inteligência artificial. Hoje a gente tem um recurso. Então, por exemplo, ontem a gente estava falando isso da usabilidade da corda, com uma mistura com um tecido sintético, por exemplo. Aí você fala, mas como que vai ficar isso? Eu vou gastar material e esse material vai ser desperdiçado para eu testar? Não, você não precisa desperdiçar material. A inteligência artificial te ajuda nisso. Você chega nesse contexto, está desafiado, o próximo jornal da semana que vem, eu vou criar lá para vocês uma peça em corda com a usabilidade do tecido artesanal, do tecido sintético. Vocês vão ver como que é possível você trabalhar os dois juntos. Então, eu não costuro, gente, eu não posso, por mais ideias que eu tenha e possa colocar, eu não sou uma artesã, eu não tenho habilidade para fazer. Mas eu tenho habilidade para pensar e conseguir transformar isso em uma imagem. Não, porque quem detém a técnica, né? O que acontece? Às vezes você não tem ainda a destreza para fazer o prompt ali, para gerar a imagem na inteligência artificial. Mas você pode gerar uma receita, né? E essa receita, fazendo uso do seu expertise pela técnica, você vai saber se aquilo é viável ou não. E ainda fica uma ideia aqui para você que está escutando a gente. Se você tem uma ideia para fazer uma determinada peça e você tem medo, não sabe mexer no IA, manda para a gente. A gente consegue desenvolver isso para vocês e publicar no jornal. Então vai ser até um exercício bacana. Vai assim, você pensa, a gente cria, a gente faz. Manda para a gente desenvolve essa ideia, a gente consegue dar vida para ela dentro e você vai ter uma visualização daquilo, se é possível ou não. E assim, pode ser que dê certo? Pode ser que não dê certo? Pode ser também. Mas esse não é o problema. O problema é que você já tem hoje os caminhos, a questão é, hoje você já tem os caminhos para pelo menos tentar. Porque a inteligência artificial também está sendo educada, né? Então, ela também precisa de orientações para que ela acerte. Então, com ela também e outra coisa, as ferramentas são caras, não são ferramentas baratas. Então, não dá para falar assim, porra, vou lá fazer, vou tentar. Pera um pouquinho. Vale a pena você investir para isso? Porque quando a gente fala de um investimento mensal acima lá dos R$1.000 e poucos, você já tem que pensar dentro do teu ateliê se esse é um investimento que você precisa. Se você achar que é porque a tua produção é larga, maravilhoso, corre atrás. E porque você hoje tem a possibilidade dessas ferramentas te ajudarem. Isso. Então, assim, é só uma realidade que vai acontecer cada vez mais dentro do nosso dia a dia. É importante a gente também ser trabalhado e educado para usar isso a nosso favor e não criar realidades falsas, né? Ou fake news, ou qualquer coisa do gênero. Exato. Mas, assim, você tem hoje muito recurso e isso também é uma tendência de cada vez mais. E eu acho muito legal o artesão entender que ele pode usar esses recursos a favor, porque quando ele não precisa fazer tanta coisa assim, ele sobra mais tempo para ele poder sentar e criar, né? Então, que é o que todo artesão gosta. Que né? é uma coisa que eu queria reforçar aqui. O guia, a gente quando terminou, a gente falou assim, puxa vida, o guia ele não é mais para o artesão iniciante, né? Ele precisa de um certo conhecimento. E agora aqui conversando, a gente percebe que sim, porque a informação, o conhecimento, ele está à disposição e ao alcance de todo mundo. Então, se você ainda está começando e não entendeu direito qual técnica que você quer abraçar ou quais técnicas você quer abraçar e como você quer fazer isso, entenda que você tem aqui um catálogo, um book mesmo, que pode te ajudar com todas as informações necessárias de forma tranquila, né? Eu acho que é essa a diferença. A gente tira o peso do teor de pesquisa,
né? Quando a gente traz isso para o guia. Então, você vai conseguir adquirir essa informação com mais tranquilidade. Vai ser estudar história para que você possa adaptar as suas técnicas e o seu trabalho de forma mais prazerosa. E assim, e quando a gente fala da inteligência artificial trabalhando a nosso favor, a gente também fala do mercado artesanal e o futuro do mercado artesanal. Uma coisa é real, a gente vai ter várias profissões que vão ser automatizadas, várias situações. Gente, até, por exemplo, hoje você consegue tá com uma dúvida de direito trabalhista, por exemplo. Você dá lá um Google, a inteligência artificial, ela te dá uma resposta. Por exemplo, por incrível que pareça, advogado é uma das profissões tidas como extinta, do mesmo jeito de jornalista. Não me sinto muito feliz com isso. Mas, enfim, a gente sabe que o artesanato, o artesão, acho que talvez seja a única profissão que realmente nunca vai acabar. Ela, lá desde o primeiro Neandertal, que fez o seu machadinho lá de ferramenta, até hoje, o artesanal é fazer com as mãos, ele é presente. Então, e cada vez mais valorizado, porque justamente ele requer um conhecimento, uma cultura, todo um processo ali de repertório que só quem faz que vai poder repercutir. E gente, volto a falar para dizer, por mais que todo mundo fale, o artesanato é fácil, não é, gente. Então, assim... A gente não faz artesanato. Então, assim, a gente pode falar, porque eu sou medíocre na hora que eu vou fazer. Tudo que eu faço é mediano para ruim. E quando a gente vê... Então, assim, entender e aceitar, admitir que você tem, sim, valor, é muito bacana. Admite que você é bom naquilo que você está fazendo. Não é demérito para ninguém. Pelo contrário, vai lá, aposta em você, orgulhe-se do dom que você tem do fazer. Porque você é especial por conta disso. Não é todo mundo que sabe fazer as coisas. Não tem essa ilusão, porque não é. O artesão é agente transformador mesmo, né? Então. E isso, com certeza, o artesão, ele vem com esse protagonismo da sua própria história, ele vem com esse diferencial e com todo as possibilidades de crescimento que ele vai ter, né? Que ele pode ter. Dito isso, né? O guia, ele é um convite realmente ao estudo. A gente tem uma das coisas que sempre nos incomodou, e isso também é uma das premissas do canal Craft, é que não existe formação de artesão, né? Não existe como você não existe diploma, e isso faz com que as pessoas desqualifiquem a profissão. E olha como é interessante. Ontem, lá no grupo do Moira, tinha alguém perguntando se tinha algum curso com certificação de 60 horas de persuasão. Ou seja, em algum momento ela precisava disso para poder fazer alguma coisa. E aquilo, assim, isso mostra que quando você vê que existe uma necessidade de mercado, de uma certificação, de um estudo, de um comprovante daquilo que você faz, é porque realmente o mercado já está começando a pedir. E olha como é importante você ter acesso a isso. A gente tem algumas promessas de que isso vai acontecer, a gente reza e acredita que, né, pelo menos... torce para que dê certo e se coloca à disposição para auxiliar no que for necessário, né? A gente hoje fala muito da tendência do artesanato como hobby, como qualidade de vida, porque o artesanato ele não é terapia, mas ele é terapêutico, mas a gente não pode deixar de citar a importância dele no empreendedorismo, né, movimentando muito do PIB nacional. Então, assim, uma formação... E sendo muito racional, a hora que você que você inclui o artesanato numa formação técnica do jovem, você garante uma profissão, porque se não vai ter mais jornalista, se não vai ter mais advogado, não vai ter várias outras profissões, porque elas vão ser automatizadas ou vividas pela IA a partir de então, ok. E esse jovem que está chegando no mercado vai fazer o quê? Pois é, porque então, a formação, ela envolve uma série de conhecimentos. Então, vai trazer conhecimento administrativo, vai trazer conhecimento de planejamento, vai trazer conhecimento de criação, vai trazer conhecimento de comunicação, estruturação, gerenciamento de equipe, enfim. Tudo é isso que faz parte. Então, a gente também acredita muito nisso. Comece pelo Guia do Artesão,
porque, assim, sem falsa modéstia, ele é, pelo menos hoje, o que há de informativo sobre este assunto, envolvendo o que vai ser aplicável, né? Não só a parte histórica. A parte histórica, nós temos muitas fontes, né? Quantos artesãos nós não conhecemos que a sua formação é o Google, não é? Mas a gente precisa... Agora, a informação que a gente traz de tendência do que vai acontecer, e isso traduzido unido a esse repertório de comunicadoras mesmo, você vai encontrar no guia com facilidade. E a gente realmente está muito orgulhosa desse trabalho. É a 4ª edição, nós fazemos a cada 6 meses e entendemos a importância, vemos os resultados, a gente recebe feedbacks maravilhosos de artesãos que fazem uso disso, nem todos empreendendo, mas muitos deles se entendendo mais seguros para empreender a partir das informações que adquiriram aqui. Então, a gente está muito feliz. Gente. A gente volta a falar, o guia do artesão, ele é um compilado que vai fortalecer, por meio da criatividade, da técnica, o seu trabalho. Então, a técnica você detém, você já sabe fazer. Por exemplo, você sabe costurar, você sabe fazer o macramê, você sabe fazer o tricô, você sabe fazer o crochê, você pode fazer o biscuit, o papel machê, seja lá qual técnica que você for, você tem. O guia vai te convidar a aplicar essa sua técnica dentro daquele determinado processo. Então, quando a gente aborda as cores que estão sendo usadas na decoração, as cores que estão sendo usadas nas roupas, as cores do ano das marcas, das detentoras, como uma Pantone e uma Coloro, que a gente traz, ou das tintas que são dos ambientes. Então, por que é importante eu saber que a Torre Vedras, por exemplo, é a cor da Luxcolor? Porque a pessoa vai usar essa cor provavelmente para pintar a parede da casa dela, mas eu faço almofadas. Gente, se estão usando aquela cor na parede, qual cor que combina para poder fazer a minha peça artesanal e ter maior chance de venda? Essa é a lógica. É por isso que essas informações são importantes e relevantes. Por isso que o guia é um convite ao pensamento, é uma provocação. Por exemplo, a gente tem uma informação que é maravilhosa, vou até dar um spoiler aqui do guia, que o futebol feminino entra como estilo de vida, onde ele entra hoje. Aí você vê, por exemplo, o quanto toda essa informação é verídica quando você coloca hoje, dia 20 de novembro, na parte da tarde, vai ter final de campeonato Corinthians e Palmeiras. Na final de campeonato transmitido na televisão. Coisa que é a primeira vez que acontece, gente. Que eu não sei se o ano passado aconteceu. Isso influencia em decoração de festa. Isso influencia em decoração de ambiente. Roupa. Isso influencia em roupa. Isso influencia em cor de cabelo e corte de cabelo. Isso influencia em maquiagem. Isso influencia em acessórios, em bolsas e acessórios. E um detalhe, você não perde a feminilidade ou a usabilidade. Por exemplo, uma das fotos que eu achei incrível que a gente tem lá criadas é justamente um tênis que lembra uma chuteira e o cadarço é uma fita. Amarrando, é isso. Então, você entender que você transforma com o teu fazer uma tendência de peça que vai acontecer. Com certeza você vai ter mais, como a gente falou, todo o universo do infantil, das meninas, ou mesmo da moda, ela vai puxar para isso. Como que eu trago isso? Ah, gente, eu posso criar uma bola em formato uma bolsa em formato de bola? Por que não? De crochê, de macramê, de costura, de patchwork, do que você quiser. Do que você quiser. Né? E unir técnicas, enfim, o céu é o limite, né, gente? Mas é isso, gente. A gente vem terminando mais esse episódio, o penúltimo do ano. A gente tá, ano que vem, mês que vem já é Natal. Oh, meu pai, ho, ho, ho. E a gente vai se despedindo de vocês. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Comprem o guia, tem preços especiais, aproveitem. A gente está fazendo, a gente realmente quer mesmo, popularizou o preço justamente para poder atender todo mundo e pulverizar a informação de uma forma democrática. Fora isso, você tem o guia, o jornal Canal Craft You, toda semana à sua disposição, conteúdo absolutamente gratuito, onde você tem ótimas informações sobre o que está acontecendo no mundo do artesanato. A gente espera vocês nas nossas redes sociais. É isso aí. Tem um monte de... Se você segue artesãos, professores, enfim, a gente tem um monte de cupom espalhado por aí também para que você possa adquirir o guia com mais desconto ainda, além desse preço acessível. É verdade. Queremos reforçar
que o jornal Canal Craft Show, ele também traz tendências e mais informações sobre os principais acontecimentos do mercado artesanal, feiras, eventos, exposições de arte, tudo que possa realmente mexer com a sua mente e trazer você para criações cada vez mais inventivas. Vamos reforçar aqui que o episódio de hoje tem o patrocínio das lojas Dani Delinski, o apoio da Mega Artesanal, que é sempre um prazer estar aqui com você. Há 5 anos, a gente é muito feliz por poder compartilhar artesanato com você. Parabéns para todos. Valeu, Beijo. gente. Tchau.